Hoje eu quero ler em Lucas, no capítulo 18, e é um texto precedido de ensinos de Jesus sobre a vinda do reino de Deus. Quando ele começa no capítulo 17, dizendo que o reino de Deus não viria com visível aparência. O reino de Deus não seria um mega show. O reino de Deus não seria objeto de posicionamento geopolítico. Não se poderia dizer, ei-lo aqui é o Vaticano do reino de Deus. Ou é lá é a Meca do reino de Deus. Ou é o templo de Salomão do reino de Deus. Ou é o templo de Jerusalém do reino de Deus. Não. O reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós, dentro de cada um de vós. Eles vos dirão, no entanto, olha ele ali, olha ele aqui, mas eu digo a vocês, não vão atrás deles. Isso tudo é engano. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade à outra do céu, assim também será o Filho do Homem na sua volta. Então, quem disser, ele veio, ele chegou, apresentar sinais, cronogramas, cronologias, fujam desses, ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora. Vai ser como nos dias de Noé, ninguém vai poder prever. Vai ser como no dia em que Ló saiu de Sodoma, ninguém imaginava que iria chover fogo do céu. Ninguém sabe o dia e a hora. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ninguém vai saber. Até quando você vai se deixar enganar? Naquele dia, você vai saber no seu coração. Os sinais vão espremer a sua alma. E não olhem para trás como a mulher de Ló. Vocês não estarão perdendo nada. Olhem para frente, para diante. Porque aquele será um dia de separação. Um casal vai estar numa cama, um vai ser levado, o outro será deixado. Duas amigas estarão trabalhando juntas no escritório, uma será tomada, deixada a outra. Dois estarão trabalhando no agronegócio, num dia lindo de sol na fazenda, um será tomado e deixado o outro. Então alguns vieram e perguntaram a Jesus o seguinte: onde será isso? Onde? Eles queriam saber o lugar. O homem tem essa mania de querer geografizar os lugares. Ele quer ter tempo, hora e lugar. É um escravo do espaço-tempo. Vieram e perguntaram, onde será isso? Onde? Eles estavam mais preocupados em saber o lugar do que o tempo. Nessa hora aqui, já que Jesus tinha eliminado todas as ideias de tempo, de quando será, eliminou tudo, sobrou onde será. Mas o homem quer saber. Como, por exemplo, hoje eu encontro muita gente que diz, não, ninguém sabe o dia e a hora. Mas a gente sabe que quando ele voltar, ele vai botar os pés num templo em Jerusalém, por exemplo. Porque essa é outra obsessão. Ele diz, ninguém saberá quando. Então se pergunta, onde será isso? Respondeu-lhes Jesus, do jeito que Jesus gosta de responder,
onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quando vocês virem a podridão, vocês vão ver o sinal dos abutres dos tempos voando em cima da convergência desse juízo. Mas é tudo que ele disse a eles. Disse-lhes Jesus então uma parábola a esses que estavam conversando com ele. Uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Ao invés de ficarem preocupados com quando será e onde será, Jesus disse: orem e vivam, orem e vivam, orem e vivam, e não esmoreçam, porque vai demorar, vai ser cansativo, a esperança vai morrer, todas as profecias vão falhar, todas as expectativas que anunciam a minha vinda vão cair por terra, o desânimo será enorme e tudo que haverá será proliferação de engano e de falsas promessas. Então, orem e não esmoreçam. Sejam gente do dia de hoje e que no dia de hoje não vive especulando sobre o dia da volta do Senhor, porque vive o dia de hoje como aqueles comprometidos com o fato de que quando o Senhor venha, e venha Ele quando vier, Ele vai me encontrar fazendo o meu melhor. Eu quero que quando Jesus volte, Ele me encontre fazendo o meu melhor. Não importa onde, não importa quando. Eu quero ser encontrado orando e sem esmorecimento, sem retrocesso. Caio, em 2 Tessalonicenses, o homem do pecado vai assentar em que templo? Será um templo material ou o templo do corpo humano? Não sei, meu filho. Ele não terá respeito a nenhum Deus? Isso se refere ao homem se autodivinizando? Quem o deterá? Quem o detém? A igreja ou o Espírito de Deus? Já que nesse momento a igreja está em apostasia. A igreja detém o quê? A igreja não se detém. A igreja é um bêbado descontrolado. Quando eu digo igreja, não é o genuíno povo de Deus, é isso que vocês chamam de igreja. É uma meretriz emputalhada, embriagada nas suas sujidades, nas suas corrupções. Você vai colocar a esperança nessa bruxa perversa? Não, o verdadeiro povo de Deus é outra história. Eles não aparecem, eles não têm bandeira, eles estão como sal na massa, eles estão como fermento no mundo, eles estão iluminando como vagalumes ou como farol para os afogados no meio da noite escura. Mas não é essa coisa que está aí. Esse monte de perguntas que você faz decorre da sua doutrinação de natureza escatológico-pentecostal. São esses livros atormentadores que montam essas sistematizações de fim de mundo. Pega um pedacinho em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, aí vai. Agarra um pedacinho do Apocalipse, aí pega um pedacinho de Daniel, aí joga um tiquinho de Ezequiel, aí pega um pouquinho de Zacarias, aí um pedacinho, um textinho, uma falinha solta de Jesus, aí vão montando criando aquele cenário com essas múltiplas peças bíblicas. Eles vão criando e aí eles transformam isso em livro, viram um best-seller, eles botam 10 milhões de dólares, 11, 20 milhões de dólares no bolso, um monte de crente alucinado pela terra inteira lendo aquilo. Jesus, quando tu virás, você nasceu ontem, mas eu já estou ficando velho e eu estou vendo isso há anos e anos e anos e anos, geração após geração, é a mesma história. Sobre as questões em si, sinceramente, Paulo morreu sem saber, João no Apocalipse morreu sem saber, e todo mundo que disse que sabia quebrou a cara. Então os autores não sabiam bem a que estavam se referindo.
Alguns deles, inclusive, pensavam que eles estavam se referindo ao que iria acontecer imediatamente. Paulo, por exemplo, que viveu sob Calígula, Cláudio e Nero, o auge do ministério dele, houve momentos que ele pensou que Calígula era o anticristo. Calígula tinha uma pinta de anticristo da pesada. Não de um anticristo, mas do anticristo. Cláudio nem tanto, que era aquele cara claudicante. Ele era claudicante. E Nero, nós não precisamos de testemunhos extra. Inclusive o nome dele, Nero, transliterado para o numeral judaico do alfabeto, dá 666. Olha isso. Então imagina, para aquela geração era Nero. Foi Nero? Não. Não. Não havia ninguém mais próximo de ser do que Nero. Era a época, os textos sendo escritos, tudo ali, e o cara ainda era 666 em hebraico. Pô, ele era o bola da vez. Ele era, e foi. Não. Então, por favor, Paulo morreu sem isso, sem saber. Pedro morreu sem saber. Um crucificado e o outro degolado, sem saberem. João exilado, sem saber. Agora, quem começou com essas invenções foi depois que surgiu o pentecostalismo adventista ou o adventismo revelacionista. Eu prefiro chamar de adventismo revelacionista. Foi quando reavivou essa confusão inteira. Claro que lá do primeiro para o segundo século, houve uma seita chamada seita dos montanistas, que eram discípulos de Montano. Literalmente também eles mereciam ser chamados de montanistas, porque eles subiam as montanhas para esperar a volta do Senhor. E o Montano marcou hora, data, mês e ano. Passagem do primeiro para o segundo século. Subiram, esperaram, quebraram a cara. Foi aquele monte de discípulo decepcionado, perdendo a fé. Essas coisas só terminam em catástrofe. E o povo não entende, porque não lembra nem do resultado do jogo de ontem, quanto mais do que os precedeu na vida. É muita ignorância. Aí tudo cai neles como algo extraordinário. Não tem nada extraordinário, é a repetição da mesma idiotice. Mas foi o adventismo revelacionista, com Ellen White, foi também o adventismo revelacionista dos Testemunhas de Jeová, foi também o adventismo revelacionista do mormonismo original. Depois vieram os adventismos revelacionistas do ambiente pentecostal, que continua até o dia de hoje. Quer dizer, esse negócio tem 300 anos de maluquice. Depois de Montano, do primeiro para o segundo século, houve um hiato longo. O pessoal deu um tempo. Deu um tempo. Aí, quando o protestantismo chegou nos Estados Unidos, com os puritanos, com os Quakers e com outros grupos de seitas fanáticas europeias, anglo-saxãs, protestantes, que migraram para a Europa e se isolaram em grupelhos pequenos, aonde só tinha um ensinador. Se o cara surtasse, a tribo inteira surtava com ele. O grupo inteiro, a vila inteira. Virava bruxas de Salem. E os Estados Unidos foram formados em cima de um monte de seitas puritanas, loucas, adventistas, revelacionistas e escatologistas. Como eles são o maior poder da Terra, a língua falada no mundo inteiro e tal, eles impõem goela abaixo, vem de lá tudo que é porcaria, que esse povo degusta aqui, se envenena com essa droga sem saber nem de onde vem. Aí vem me perguntar, Caio, aí é ruim demais, meu filho. Eu respondo com honestidade, vocês ficam escandalizados, é um problema sério. Mas eu não mudarei. Enquanto for para falar a verdade, contem comigo, para enganar vocês, jamais. Se em Mateus 25, Caio, quem não sabia de Jesus pôde entrar no reino de Deus, porque amou a Deus no próximo. Foi na parábola dos bodes e das ovelhas, né? Aí teve aquele pessoal que ele botou à direita e disse: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome. Me deste de comer, tive sede, me deste de beber,
Aí depois, e aí eles disseram, quando? Nós nunca te vimos, nem mais gordo, nem mais magro, e tudo que a gente fez, a gente não fez pensando em ti. A gente não sabia nem da tua existência. Nós nunca fizemos isso por ti, nunca estivemos pensando em ti. Aí Jesus disse, mas vocês fizeram aos pequeninos. Quem faz isso, quem ama a Deus no próximo, me ama. Quem cuida de Deus no próximo, cuida de mim. Então, entrem, meus benditos. Aí veio aquela outra moçada, que ele falou, apartai-vos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede, a história é mesmo. Aí eles disseram, quando foi que te vimos e não te fizemos isso? Era um pessoal que conhecia, que achava que conhecia a cara, que identificava a fisionomia, que sabia quem era, Tinha informação que tinha informação, tinha Big Data de Jesus, Big Data. tinha Big Data. Tinha Big Data. Por isso disseram, não, a gente nunca te viu passar por aqui assim. Passou um monte de pobre, de mendigo, de refugiado sujo, gente esquisita, mas você não. Se nós tivéssemos te visto, Jesus, a gente teria construído uma catedral de ouro para ti. Aí Jesus disse, pois é isso mesmo. Sempre que vocês não fizeram a esses mexicanos, a esses sírios, a esses venezuelanos, a esses guatemaltecos, a esses hondurenhos, sempre que vocês não fizeram, sempre que vocês votaram para construir muro, sempre que vocês fizeram isso, sempre que vocês não acolheram, sempre que vocês impediram, sempre que vocês disseram que não é uma boa ajudar pobre não, sempre que vocês fizeram foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então afastai-vos de mim, malditos é a palavra. Por quê? Porque o cara se fez maldito. Não tem Jesus fazendo nada aqui, é todo mundo fazendo o seu juízo, como os angolanos disseram. Eu já fiz ciúme. Já fiz ciúme. Ciúme é uma coisa que a gente faz, você praticamente decide se você alimenta ou não alimenta. Porque se você disser, não vou alimentar, você consegue barrar. Mas se você disser, eu tenho direito de alimentar, aí nem o cão segura mais, meu amigo. É. Então, o juízo é o que eu julgo. O juízo sobre os humanos é o juízo dos humanos contra os humanos, sobre os humanos ou acerca da vida. Imagina se Deus vai julgar os humanos. Se Deus julgasse a gente entraria num estado de extinção, de inexistência. Depois do juízo de Deus, não sobra mais nada, é só lago de fogo e extinção total. Para mim, para você, para o diabo ou para qualquer outro igual. Não dá. Eu sou julgado pela minha maldade. Eu sou julgado pela minha indiferença. Eu sou julgado pela minha presunção. Eu sou julgado pela minha arrogância. Eu estabeleço o padrão do meu inferno, conforme eu falei hoje aqui. Eu construo o meu inferno. Mas e aí? Estado. É. Isso é genial, cara. Só entende isso, ela Se entender, ativa. Ativa. Esse aí vai ser ativado, está sendo ativado Se agora. entender, ativa na hora, né? Pois então, se em Mateus 25, quem não sabia, entrou no reino, porque amou o próximo, por que eu devo, eu ainda, ir por todo o mundo pregando o evangelho? Para que eu preciso? Porque é meu privilégio. É meu privilégio. Falar desse amor, em primeiro lugar, é meu privilégio. Assim como eu falo que amo a minha mulher, de graça. É só porque é incontrolável, eu amo a minha mulher. Eu sou um cara, eu sou um evangelista coruja de Jesus. Evangelista Coruja. Assim, não tem o pai coruja? O avô. pai coruja. Sou evangelista coruja. Não tem nenhuma obrigação, mas eu saio. Sim. Sai. É como neto. Neto bom.
neto que te dá alegria. Sim. Você fala dele, você vai jantar, vai almoçar, maravilhoso. meu netinho, minha netinha, meu não sei o quê. É uma delícia. Vazar. Assim, a mulher que você ama, os filhos que você ama, o trabalho que você ama, o que você ama, vaza. Suas alegrias. Então eu não prego o evangelho por causa de nada a não ser dessa espontaneidade vazante que decorre daqui. Em segundo lugar, eu também prego porque eu sei que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sei que existem pessoas que, se não levarem de frente uma trauletada do evangelho, mas do evangelho pregado com o poder de Deus mesmo, pá! O cara pode até se encontrar com Deus depois, mas ele vai ter que viver o inferno até chegar lá. Porque tem gente que é salva do inferno aqui. Do contrário, vão viver no inferno até encontrarem com Deus, e a misericórdia de Deus os salvar do inferno no qual eles criaram, o qual eles criaram para viverem nele, eles próprios. Então, quanta gente eu já vi que, se não tivesse levado, mas levado da boa, dessa que eu gosto de dar, meu irmão, estilo Chuck Liddell, que vem quase rodando à direita assim e tá! Cara. Na ponta da pera. Pô, aí o cara cai ali, convertido. Com 25 anos, 30 anos, do contrário, iria fazer 85 de infelicidade infelicitante. Mas foi salvo por aquilo, do contrário, ia ter que ser infelicitado até a morte para acender uma luzinha de graça na cabeça do idiota. Aí vem o evangelho e o acorda agora. Mas isso já é uma razão secundária para mim. A primária é a minha impossibilidade de não pregar, de não ensinar, de não viver, de não suar esse negócio, de não ser evangelho. Eu tenho uma impossibilidade de deixar de ser evangelho. Eu sou um evangelho, eu sou uma boa nova. E ninguém pode me proibir disso, não tem autoridade que me proíba. Se eu entrar na casa do Bolsonaro, entrou uma boa nova na casa dele. Ele pode não gostar de mim, mas a boa nova entrou lá, gostando ele ou não gostando, entrou o bom perfume de Cristo. Cada um sinta o cheiro que queira, mas o perfume eu sei de onde vem de Deus. Então, mano, eu prego por isso. E aconselho todo mundo a pregar por essas razões. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhinhas. Cuida dessa gente que a cruz está reunindo no mundo inteiro, que são atraídos pelo meu amor. Cuida deles. E proclama para todos essa graça, e faz isso com amor espontâneo. Sem nenhuma obrigação, sem nenhuma gritaria, sem nenhuma estupidez, sem nenhuma vanglória, sem nenhum juízo antecipado. Apenas anuncia que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e que te constituiu embaixador dessa misericórdia, de modo que você está clamando aos homens que aceitem se reconciliar com Deus, porque Deus já se reconciliou com ele.